Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para dar continuidade aos nossos vídeos dessa série falando sobre o livro Planos, Propósitos e Práticas, e hoje nós comentaremos a respeito do capítulo 3 e do capítulo 4. Anteriormente, a gente falou sobre o tema do livro, sobre o autor, um pouco do autor, da história do autor e de como ele teve essa ideia de fazer esse livro. Na verdade, não foi uma ideia, foi uma inspiração divina. E graças a Deus por isso, graças a Deus por grandes homens de Deus que são inspirados ainda hoje para realmente falar mesmo aquilo que Deus tem falado ao coração deles. Amém? E hoje nós falaremos, como eu disse, sobre o capítulo 3 e sobre o capítulo 4. E eu gostaria de ler o versículo base do capítulo 3, que é um versículo que realmente mexeu muito comigo quando eu li. Realmente mudou a minha mentalidade em muitos aspectos. E diz assim: se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede sono àqueles a quem o ama. E essa passagem realmente falou muito ao meu coração, porque é justamente isso que Kenneth Hagin fala nesse livro, né? Se o Senhor não abençoar, se o Senhor não estiver conosco enquanto estamos vivendo a nossa vida, em vão estamos vivendo, não é verdade? E quando nós meditamos profundamente nessa passagem, ela nos diz que nós precisamos começar a entender o plano de Deus para as nossas vidas antes mesmo de formar os nossos próprios planos. Porque muitas das vezes a nossa frustração é justamente essa. Nós temos planos, nós temos desejos e muitas das vezes esse não é o plano e o desejo de Deus. E nós precisamos realmente entender que o melhor plano é o plano de Deus, porque o nosso, nós podemos ter frustrações, as coisas podem dar errado, porque é plano humano, mas o plano de Deus, ele sempre dá certo quando nós confiamos nele. Precisamos, antes de qualquer coisa, entender qual é o plano de Deus. Isso já foi dito aqui, mas você pode se perguntar, mas como é que eu entendo o plano de Deus? Como é que esse plano é revelado a mim, Felipe? Ainda que eu já tenha dito que a leitura da palavra, a oração, o jejum, a busca a Deus ainda funciona para que nós venhamos receber esse plano, essa dúvida ainda permeia o nosso coração, né? Muitas das vezes a gente tem pensamentos e aí a gente fica, rapaz, será que isso é de Deus? Será que não é? Eu gostaria de ler uma passagem que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 2 e versículo 9. Gostaria que você abrisse sua Bíblia agora comigo. E diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E a gente pode ficar pensando, né, se esse capítulo terminasse nesse versículo, a gente poderia pensar, realmente, não tem como a gente entender os planos de Deus. A gente só vive e isso significa que é o plano de Deus. Mas, na verdade, graças a Deus que esse capítulo não termina assim. E ele vai continuar dizendo: mas Deus o revelou a nós por meio do seu Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem, que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. E glória a Deus por essa passagem. Paulo, ele é muito inspirado quando ele escreve isso, porque é através do Espírito que nós podemos receber de Deus, é através da comunicação com o Espírito de Deus. Hoje nós podemos entrar no nosso secreto, fechar a porta, ajoelhar e realmente orar a Deus, buscando a vontade dele. Senhor, é para que eu trabalhe aonde? Pai, o que o Senhor quer da minha vida, Senhor? Rapaz, esse relacionamento é de Deus, Senhor. Eu estou com dúvidas, eu tenho dúvidas no meu coração. Nós precisamos buscar a Ele para fazer essas decisões, porque são decisões que muitas das vezes elas não têm volta. E às vezes a gente acha que a gente desviar ou até abandonar aquilo que a gente começou a fazer significa que tem volta, mas não, aquilo deixa marcas.
sabe? Você começar um relacionamento, e agora eu direciono a palavra para os adolescentes, você começar um relacionamento em uma hora, um tempo indevido, isso, e terminar ele, isso não é ter volta, isso é deixar marcas, e muitas das vezes essa marca vai ferir outra pessoa que vai chegar na sua vida. Você sabia disso? Que muitas das vezes relacionamentos que nós temos frustrados no futuro pode gerar frustração para outra pessoa. Isso é muito importante. Você precisa cuidar do seu coração, você precisa cuidar daquilo que Deus te deu como propósito, e você não pode gastar tempo com besteira, com coisas aleatórias. Você precisa cumprir aquilo que Deus tem para sua vida, e saiba que tudo tem o seu determinado momento. Você não precisa andar ansioso por coisa alguma, tá bom? E aí a gente continua, e aí às vezes também pode surgir realmente o pensamento de tipo assim, beleza, eu posso receber do Espírito Santo, realmente eu posso ir lá no meu quarto, Felipe, e orar, e ler a palavra, e ter alguma ideia para fazer, algo que Deus tenha colocado no meu coração, mas como é que eu vou entender se é Deus ou se é coisa da minha cabeça? Isso também você já viu na série anterior de como ser guiado pelo Espírito de Deus, mas eu queria também deixar uma passagem que tem falado muito ao meu coração, que está lá em Hebreus, no capítulo 4. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia mesmo e, se fosse possível, parasse esse vídeo agora, lesse com calma e meditasse naquilo que é dito em Hebreus 4, no versículo 12. E diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Essa passagem ela nos mostra que, através da palavra de Deus, nós podemos discernir se aquilo é nosso pensamento ou se realmente é algo de Deus, se é realmente aquilo que Deus deseja que nós façamos. Às vezes a gente começa a perguntar para Deus algo que Ele já disse na nossa palavra que era para ser feito, ou talvez que não era para ser feito. Como, por exemplo, eu posso dar um exemplo aqui. Senhor, será que eu devo pregar o evangelho para os meus pais? Será que eu devo revelar aquilo que me foi entregue através da palavra de Deus aos outros? Está escrito, ide por todo mundo e prega o evangelho. Você não precisa, e glória a Deus por isso, que você não precisa que um profeta venha a você para revelar que você tem a missão de pregar o evangelho. Graças a Deus, porque você não precisa gastar tempo buscando ao Senhor para saber a vontade dele com relação a você se posicionar no lugar de influenciar pessoas para o reino de Deus. Você tem que fazer isso porque não é uma opção, é um mandamento. E assim como esse, existem muitas outras coisas que a Bíblia não nos dá uma opção, não é opcional, mas é um mandamento, né? Ser puro, andar em pureza, andar em santidade, não é uma opção para o cristão, é um mandamento. Você precisa ser assim, você precisa buscar ser assim, e esse é o caminho do cristão. Eu também queria comentar e ler o primeiro parágrafo da página 41. Se você está lendo esse livro, se você comprou, como eu te indiquei para comprar no vídeo anterior, eu gostaria que você abrisse lá e a gente lesse junto. Mas se você não comprou, eu gostaria de ler ele para você. Perguntaram para Kenneth Hagin, vou contar o contexto aqui, qual é o segredo do sucesso dele. Na época ele estava fazendo muito sucesso lá nos Estados Unidos, quando ele fazia aquelas pregações em massa e curas, milagres e prodígios aconteciam de uma forma extraordinária, algo realmente sobrenatural. E ele respondeu assim: respondi, o único segredo do sucesso que conheço é seguir a palavra de Deus, orar e ouvir o Espírito Santo. Simplesmente ouço o que o Espírito de Deus tem a dizer e obedeço-lhe. Na verdade, tudo o que faço hoje é resultado de crer na palavra, orar em línguas e ser obediente àquilo que Deus manda-me fazer. O sucesso ele tem um preço a ser pago, meu irmão. Não existe, é como aquela frase bem famosa, né, que o pessoal da academia bota na camisa: no pain, no gain. Não é assim? Não é assim? Então,
O pessoal tá aqui dando risada disso. E é assim, né? No pain, no gain. Muito bom. Vamos lá. Aí você corta isso aí, Vitor, por favor. E muitas das vezes a gente até sabe dessas verdades, mas o problema é que a gente insiste em se iludir. A gente prefere acreditar num conto de fadas, onde o futuro perfeito, onde as coisas perfeitas das nossas vidas vão vir assim, ó, num passe de mágica. A fada madrinha vai vir pra gente e vai falar assim: rapaz, você vai deixar de ser assim, você vai andar assim agora, e tá tudo feito, tá tudo certo. Mas não é assim que a vida é. Por quê? Porque o pecado habita no mundo. E através do pecado vem tudo que tem de ruim no mundo. E nós precisamos ir de contra isso. E até que Jesus volte, nós precisamos ir de contra aquilo que o mundo prega, aquilo que o mundo vive. Amém? E nisso, o Espírito Santo me deu uma frase muito interessante. Enquanto eu estava lendo o livro, né? E ela diz assim: tudo o que realmente tem valor na vida é o que geralmente se custa mais para ter. E eu queria também ler um parágrafo da página 72 que também chamou muita atenção sobre isso. E diz assim: vivemos na era das refeições instantâneas. Tudo o que você precisa fazer é dirigir-se a um guichê e pagar por uma. Estamos na era das compras por R$ 1,99, mas Deus não tem nada que esteja à venda por R$ 1,99. As coisas de Deus ainda custam o mesmo que custavam há tempos atrás. Jamais aumentaram ou abaixaram de preço. Que verdade extraordinária. Que verdade incrível da gente meditar hoje. Deus não tem promoção. Deus não tem um futuro para você de R$ 1,99. Ele tem um futuro para você de paz e não de mal, um futuro pleno, um futuro completo. Ele não vende parcelas. Ele não vende isso, ou na verdade, ele não entrega isso a você de uma forma parcelada ou de uma forma parcial, de acordo com o que você entrega ou deixa de entregar. Na verdade, Deus, ele quer tudo de você porque ele quer entregar tudo para você. E eu acho muito interessante isso, porque isso fala sobre a nossa capacidade de entrega. Porque o evangelho é uma via de mão dupla, sabe? É ilusório acreditar que o evangelho é sobre somente receber. Ah, Deus vai me dar, Deus vai fazer. Não, existe a sua parte. Você precisa se dedicar, você precisa buscar, você precisa orar. Ninguém pode orar por você a não ser você mesmo. Ainda que outras pessoas se levantem como intercessores por você, por o seu ministério, e isso é muito bom e importante. Muitos grandes homens de Deus contavam com grandes intercessores, mas se eles mesmos não dobrassem os joelhos, nada do que eles fizeram teria acontecido. E isso é muito irônico, porque esses dias eu estava rolando os Reels do meu Instagram, e um comediante ateu falou uma verdade extraordinária. Ele disse que certa vez ele encontrou um rapaz e ele perguntou assim: você é crente? Sou. Ah, mas você leu a Bíblia? Você já leu a Bíblia? Ele disse: não, não li. Ah, mas a Bíblia não é tudo? É tudo. Não é tudo que você crê, não é tudo que você faz, não é tudo para qual você vive, não é o livro do Deus, do único Deus que você diz existir? E por que você não leu? Não, porque é muito grande. Ele dizendo, né? E ele diz que, pergunta a ele: ah, mas e Senhor dos Anéis? Ah, já li 4 vezes. E o Harry Potter? Sei todos os golpes. O comediante dizendo. E isso é muito engraçado porque um ateu está dizendo isso. Imagina o que o inferno está dizendo aos cristãos. Imagina o que os céus estão dizendo a nós, a nossa dedicação. Se Jesus pudesse dar uma nota à nossa dedicação de 0 a 10, qual é a nota que ele me daria ou que ele te daria? Sabe? Nós precisamos estar alertas, porque muitas das vezes nós podemos estar dormindo durante o nosso processo de viver as coisas que Deus tem aqui na Terra, e aí às vezes o dia chega de nós estarmos prontos e não estamos. Somos pegos de surpresa, assim como as 10 virgens que não levaram azeite, né? As 5 virgens que não levaram azeite e foram pegas de surpresa e simplesmente olharam para o noivo e o noivo disse: infelizmente eu não conheço vocês. Nós precisamos estar alerta porque a vinda de Jesus é iminente. E iminência, como o nosso querido Tiago Freitas diz, iminência é algo imediato, algo que não tem mensuração. Ele pode vir agora, antes mesmo desse vídeo terminar. Olha como isso é
ao mesmo tempo algo extraordinário e ao mesmo tempo assustador para os que não creem ou não estão vivendo aquilo que Deus preparou para você. Nós precisamos andar certos de que um dia Ele virá e de que a volta dele é iminente. Amém? E essa é a reflexão de hoje, que nós possamos refletir o quanto estamos nos entregando para receber daquilo que Deus tem para nós. Sabe? Eu quero orar para a sua vida nesse dia. Pai, te agradeço, Jesus, por mais um dia, por mais uma reflexão que o Senhor tem nos dado. Eu te agradeço, Jesus, porque nada que a tua palavra diz é em vão, nós cremos nela, Pai. Nós cremos a ponto de nos entregarmos, de termos o zelo de ler ela dia após dia, como a tua palavra mesmo diz, medita na minha palavra dia e noite, e é isso que nós faremos, Pai. Nós queremos os teus planos cumpridos, Pai, nas nossas vidas, Pai. E nós realmente agora, Pai, queremos nos consagrar ao Senhor, nos arrependendo de todo o tempo perdido, Pai, que nós tivemos aqui nesta terra, Pai, onde estivemos alheios ou não com os olhos fitos naquilo que o Senhor tem para nós. Pai, eu oro por um futuro brilhante na vida dos meus irmãos que estão assistindo, e eu oro, Jesus, para que essa mensagem que foi pregada hoje, que foi ministrada hoje através desse devocional, venha a ser praticada no dia de hoje. Em nome de Jesus, amém. Eu te espero no próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida.